Feliz sábado, irmãos. Que bom, que alegria poder estar aqui. Depois de quase 2 meses, distante aí, cuidando da minha mãe. Mas obrigado, irmãos, pelas orações. Está se recuperando muito bem. Os médicos estão impressionados com a recuperação, mas impressionados ficaram com a cicatrização da cirurgia dela. Ela passou 10 horas, né, na sala de cirurgia, teve que tomar 2 bolsas de sangue, e para uma senhora de 76 anos aguentar tudo isso, ainda está se recuperando bem, só um milagre de Deus. Então, com certeza, é as orações dos irmãos que está sendo atendida, né? Mas, irmãos, há uma felicidade muito grande no meu coração pelo dia de hoje, pelo sermão a qual Deus me deu oportunidade, né? Estava programado para poder pregar no sábado que vem, mas a gente vai ter algumas saídas, né? Então a gente acabou fazendo essa troca e deu certo que foi hoje. Eu fico muito feliz, meu coração, cada dia que passa, está mais radiante, mais feliz, pelo que a gente tem acompanhado, né? E como as coisas têm acontecido. Então, pode ser que às vezes me exalte um pouco, mas é a alegria do coração, irmãos, pelo que está acontecendo. Então, assim, gostaria apenas de transparecer aquilo que a gente tem procurado cada vez mais estudar e se apegar para que o coração, como é que diz, fica cada vez mais alegre com as coisas que vão acontecendo. Então, orando a Deus, o texto que me veio assim para poder pregar, e não há outro que nós possamos pregar, a não ser isso, irmãos, porque é o tempo que a gente está vivendo. Então a gente precisa cada vez mais, somos atalaias do Senhor, e como atalaias tem que dar o sonido, ou seja, tem que avisar do que está prestes a acontecer. Então por isso, nessa manhã eu escolhi esse texto, Apocalipse capítulo 13, do verso 11 em diante. Abra a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 13. Todos acharam? E fala assim: vi ainda outra besta emergida da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos seus sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, e os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai querido que habita os altos céus, na tua presença nos encontramos e sob o teu Espírito Santo. Eis aqui o vosso servo, a quem irá ministrar a palavra hoje, Senhor. Que o teu Espírito, ó Pai querido, use-me como um instrumento, que não venha falar de mim mesmo, mas que o teu Espírito, ó Pai, fale ao meu coração e dos meus irmãos. Que o Senhor, ó Pai querido, trabalhe poderosamente em nossos corações, que venhamos ter a sensibilidade, Senhor, do que está prestes a acontecer diante de nós. Que o Senhor, de uma forma muito especial por meio da tua palavra, impressione o nosso coração, e que não só impressione, mas nos ajude, Senhor, a refletirmos e a fazer as mudanças necessárias em nossa vida. Por isso entregamos aqui a nossa vida em tuas mãos, para que o Senhor o conduza e a dirija segundo a tua vontade, é o que eu te peço por Jesus. Amém. Irmãos queridos, Apocalipse capítulo 13 menciona sobre a besta que vai emergir do mar. Profeticamente nós sabemos quem é essa besta que menciona, que é, né, primeiro pelo contexto político, pelo poder que exerce politicamente, né, pela nação que é, nós fazemos referência que seja quem? Os Estados Unidos. E a própria irmã White menciona que esse poder se assemelharia muito aos Estados Unidos, porque hoje a gente percebe a potência, né, mundial que é os Estados Unidos, apesar de estar em declínio, mas
a potência bélica que eles têm como exército, nenhuma outra nação tem. Apesar de as pessoas mencionarem, tem China, tem isso, mas, e não só isso, poder bélico, mas o poder de influência que os Estados Unidos têm sobre o mundo. E quando fala sobre a besta que vai emergir do mar, é justamente que a besta, né, o poder político vai dar mão à primeira besta, que foi a besta que surgiu, a besta que sai da terra, né, deu força e deu a mão para a besta que emergiu do mar, ou seja, um poder religioso. Então, a besta da terra, simbolizando ali os Estados Unidos, vai dar poder para que a besta que emergiu do mar, um poder religioso, para então governar o mundo. E o que nós estamos presenciando, irmãos? A profecia está se cumprindo diante do nosso nariz, irmãos. A gente sabe que ali a besta, né, que emergiu do mar, que foi a primeira, o poder religioso, o sistema papal, ele foi derrotado quando? Quando que foi o seu ferido de morte? Quem lembra? 1798, lembra Napoleão Bonaparte? Destronou o Papa Pio, né? E aí, então, perdeu todo o seu poder. Mas algumas pessoas, quando estudam a Bíblia, fazem a interpretação que a ferida foi curada, né, em 1920. A ferida não foi curada em 1920, porque houve o Tratado de Latrão, ou seja, quando Benito Mussolini deu uma indenização ao papado, justamente porque havia acontecido a prisão deles, então indenizaram, que é o Estado hoje de Roma. E o Papa se tornou o quê? Uma figura, o quê? Política e também religiosa. Ele é um secretário de Estado, ou seja, é um homem, é como se fosse o presidente de Roma. Aqui existe o presidente do Brasil, ele é como se fosse o presidente. Então, isso deu, novamente, se restabeleceu ali o poder papal, né, novamente. E aí, o que acontece quando a gente começa a destrinchar a profecia, né? Ou seja, quando os Estados Unidos surgiram como uma nação protestante em 1620, ali eles estavam fugindo da perseguição justamente papal que estava acontecendo. E aí eles pararam com o navio, né, acho que, se não me engano, chama-se o navio Mayflower, eles pararam em 1620, lá em Massachusetts, e ali então estabeleceram duas regras, né, uma regra principal que seria o Estado laico, ou seja, religião uma coisa e o Estado outra. Por isso que o Brasil hoje é um Estado laico, ou seja, não tem uma religião definida, então separaram as coisas. E aí, então, começaram todo o movimento, a gente vê como vem crescendo, né, essa nação. E era uma nação que justamente saiu da perseguição aos cristãos, nação protestante, e que hoje, né, a ferida está começando a dar os seus sinais, irmãos. E a gente vem acompanhando por um bom tempo, né, como que o processo está cada vez mais rápido. A gente percebe na história, como eu uso essa expressão, vocês já viram um caminhão descendo a ladeira sem freio, desgovernado? Já viram como é que é? É assim que nós nos encontramos hoje, irmãos. O mundo está descendo como um caminhão desgovernado ladeira abaixo. Porque o processo profético está acontecendo diante de nós. A profecia está se cumprindo diante da gente. Deixa eu ver se vai... O fim se aproxima. Opa! Olha só o que fala o livro Grande Conflito, página 588. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas, enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mão ao poder romano. E sob a influência dessa tríplice união, este país seguirá pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Quando você começa a estudar a história da igreja, você lembra quando que surgiu o espiritismo moderno? Lembra? Que foi logo após ali todo o movimento, quando Deus chamou uma serva, Ellen White. Lembra que o espiritismo moderno começou com as irmãs Fox, numa casa onde havia as batidas
E ali, então, começou o espiritismo moderno, e isso vem se alimentando e se fortalecendo cada vez mais. E o que acontece, irmãos? Lá seria um berço muito forte. Qual é o país onde existe a maior produção de filmes? Aonde? E os filmes são o quê? A maioria deles. Qual é a doutrina que ensinam? Espiritismo. Então, cada vez mais, Hollywood, ou seja, nos Estados Unidos, ela imprime a doutrina espírita. E onde surge? Agora, veja que interessante. Você sabe que surgiu lá, mas você sabe qual é o país com maior números de espíritas no mundo? Brasil. É o Brasil. Você sabe qual é o país com maior número de católicos no mundo? Não sabem? Brasil. E você sabe qual é o país com maior número de protestantes do mundo? Brasil. Agora veja que união que está acontecendo, mas lembre-se que também daqui daqui saiu o reavivamento de Deus. E já está acontecendo, irmãos. E isso está tomando um corpo muito forte, cada vez mais extenso, e está chegando a um momento, a um ápice, irmãos, que será irreversível, não tem mais volta. E veja o que está acontecendo. Esse era o presidente dos Estados Unidos, acho que na década de 1992, Ronald Reagan. Veja o que aconteceu lá com o Papa João Paulo II. A revista Time colocou o quê? A revista Time colocou o que a Bíblia falava, ou seja, a revista profetizou o que estava acontecendo. Na verdade, ela não profetizou, porque quem profetizou foi João. Mas ela escreveu a profecia que estava se cumprindo. Lá em 92 começou a aproximação. Começaram a se aproximar, e lógico que houve outras tentativas, mas ali começou porque Ronald Reagan era católico. Depois, aí veio a partir de 2013 com o Barack Obama, e vieram o Trump, e agora Joe Biden, católico, frequentante, todos os domingos está na missa, irmãos. E as aproximações, na verdade, elas não estão mais aproximando, o negócio está junto muito mais do que a gente imagina. Olha lá, o que está acontecendo? Europa, anuncia uma aliança grupal com interesses amplamente apoiados sobre o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Vocês lembram que em 2015 o Papa Francisco mencionou sobre ele criou o Laudato Si? Vocês leram a encíclica dele? O que justamente mencionava a encíclica? Sobre essa intemperança de trabalho desgovernado do homem em busca do ganho e está esquecendo a sua própria família. Ou seja, ele vem batendo constantemente com os líderes mundiais sobre a preocupação de o homem diminuir a sua carga de trabalho para que ele tire um tempo para a família. Por isso que está acontecendo tantas confusões no clima, ou seja, está tendo uma mudança climática, porque é o excesso de ganho. Então, os mundos corporativos estão mais preocupados com o ganho do que com as pessoas. E, desde lá, ele vem trabalhando com os líderes mundiais para que mudem isso. E o que está acontecendo? Essa é uma revista europeia, começou a mencionar sobre essa aliança de preocupação, mas por trás de tudo isso, irmãos, existe o quê? A implementação da marca da besta. E ele está usando um disfarce, por isso que muitas pessoas serão pegas de surpresa. E veja, aqui eu vou tentar ler aqui, até se minha vista me ajudar, mas para vocês entenderem, um outro documento, outra revista, que fala bem assim: a proposta final e determinação do número concreto de domingos sem trabalho ainda estão sendo definidos, e o governo vai discutir isso, com os parceiros sociais, disse um empresário, acrescentando que o ministro do Trabalho
e o ministro da Economia de alguns países se reunirão esta semana com representantes sindicais para discutir este tema. E também manteremos um diálogo com os empregadores, acrescentando que a posição política do governo não mudou em relação ao domingo, sem trabalho, e que eles ainda queriam que fosse sem trabalho. Eles analisaram a prática europeia e a melhor solução será encontrada. Ou seja, alguns países já estão adotando isso de forma mais intencional, estão se reunindo constantemente. E aí, menciona Los Angeles Times, os ativistas foram organizados por um grupo de ação climática chamado, ali é o nome, vagamente falando hebraico para chega, ou seja, dá um tempo, o próprio nome fala, chega, parou, temos que ter um ponto, para mudar a história. Parte de uma campanha que está tocando a buzina ritual do carneiro em todo o país para instar o Congresso a aprovar o projeto de 3,5 trilhões de dólares do presidente Biden, Construa Melhor para Voltar, projeto de lei do orçamento focado em parte na redução de emissões de carbono. A conexão entre a mudança climática e o Ano Novo Judaico, que começa na noite de 6 de setembro, pode ser imediatamente aparente, a menos que esteja familiarizado com o costume judaico bastante misterioso. Qual é o costume judaico? Os judeus têm o quê? Shabat, que é o sábado de descanso. Então, eles estão associando que também haverá uma necessidade de um dia de descanso. Isso a gente via a profecia falando. Meus irmãos, se vocês começarem a buscar os artigos, os documentos, as matérias, os jornais, você vai ver que isso aqui não é especulação, não é sensacionalismo. Às vezes você pode pensar que o Fabiano prega é sensacionalismo. Irmãos, eu não prego sensacionalismo. Eu prego o que está acontecendo diante de nós. O que está acontecendo debaixo do nosso nariz, e nós não estamos, às vezes, acordados para o que está acontecendo. Estamos perdendo tempo com tanta coisa, e o mais precioso nós estamos deixando passar. E aí, segue. Veja, eu quero só passar aqui, ó. Isso aqui só para vocês poderem verem. Desespero na Indonésia. Passa aí para mim, Saulo, por favor. Yellowstone, vulcão, pode passar. Tornado, pode passar. 30 cidades debaixo d'água, tsunami na Bahia. Vocês estão vendo o que está acontecendo com o sul da Bahia. Passa mais um. Aí. Por que eu peguei essas imagens para vocês, irmãos? Todo o contexto da encíclica do Papa, lá da Laudato Si, é justamente para a mudança climática que está acontecendo no homem por causa da ganância do homem. Mas, na verdade, o que está por trás dela é que ele implemente um dia de descanso, que é justamente o domingo. Agora, a única forma de ele fazer isso é mostrando as evidências de que realmente precisa. Agora, veja a conexão que está acontecendo, irmãos. O que está acontecendo com a natureza? Veja que esse ano 2021 está sendo um ano completamente diferente, irmãos. Preste atenção, existem 14 megavulcões e os cientistas estão apavorados com o que pode acontecer. Porque esses 14 megavulcões estão dando sinais de que alguma coisa vai acontecer. E os cientistas conseguem prever mais ou menos quando vai acontecer uma erupção. O problema é que esses 14, eles não conseguem saber, porque eles não estão dando evidência nenhuma. Então eles falam, olha, pode acontecer como daqui a 100 anos, a 200 anos, mas pode acontecer semana que vem. Porque eles estão em constante atividades, os cientistas não estão preocupados com o que está prestes a acontecer. Aquele vulcão que eu mencionei, há umas 2 semanas atrás, o Cumbre já entrou em erupção. E Yellowstone, se ele entrar em erupção, irmãos, quase que com o planeta inteiro, assim, a população da Terra vai ser dizimada. É lógico que a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas isso vai acontecer quando Jesus estiver vindo já aparecendo nas nuvens do céu, porque o mundo vai entrar num colapso. Mas o que está acontecendo com o mundo está dando sinais justamente do que o Papa já vinha falando, e o mundo precisa ver, e o mundo está vendo isso. O mundo está mostrando que algo precisa ser feito, e as pessoas estão tão preocupadas que elas
vão aceitar o que vão colocar. E por que está acontecendo isso? Isso não é por causa do homem, irmãos. É porque isso é o processo natural, o mundo está se autodestruindo. Mas é uma desculpa que se tem para poder implementar aquilo que precisa ser implementado, o que a profecia já mencionava. Ou seja, a lei seria quebrada, o mundo iria desobedecer, porque o dia de guarda não é o domingo, e sim o sábado. Interessante que, vocês sabiam que nos Emirados Árabes, a partir de 2022, o domingo será obrigatório o dia de guarda? O islamismo já estão adotando, e lembre-se que eles eram a sexta-feira. Mas a partir de 2022, janeiro de 2022, os Emirados Árabes já estão decretando como dia de guarda oficial o domingo, inclusive o islamismo. O islamismo. Irmãos, a Croácia também, em setembro, já publicou, rumo ao domingo de descanso. O mundo está dando seus sinais, irmãos. E agora, o que está acontecendo agora no Congresso americano, há um forte movimento pelos democratas de que a semana trabalhista diminua-se entre 4 a 5 dias de trabalho para que haja um descanso dos trabalhadores. Há um processo muito forte acontecendo agora pelos democratas. Mais de 100, se não me engano, senadores, deputados, estão apoiando esse projeto. Ele está tomando cada vez mais força para que diminua a jornada de trabalho, justamente para que se implemente o dia de descanso, irmãos. Ou seja, a família é importante. Ou seja, o discurso é bonito. Vocês sabiam que na Segunda Guerra Mundial, quando aconteceu, os adventistas, os judeus, foram obrigados a trabalhar no sábado? E alguns falaram, não, mas era porque era motivo de guerra. Irmãos, não existe motivo de guerra para você transgredir a lei de Deus. Inclusive, alguns adventistas fizeram, e alguns líderes falaram, aconselharam a fazer isso. Veja, irmãos, precisamos estar cientes por nós mesmos, não é o nosso líder, não é o nosso ancião, nosso pastor, não é ele que vai nos dizer. É a nossa consciência com Deus, é o nosso relacionamento com Deus que vai nos direcionar. Não é porque é fator de guerra. O que a Bíblia fala? Ser fiel até quando? Até a morte. Então, se te obrigar a trabalhar no sábado, ou você morre, o que você vai fazer? Vai trabalhar? Então, é o que a Bíblia fala, irmãos. Aquelas famílias, lembra quando as pessoas foram jogadas nos coliseus? Vocês lembram? Havia mulheres, crianças de colo. Vocês lembram disso? Por que elas foram jogadas no coliseu? Porque não queriam negar quem? A Jesus, irmãos. Agora, quando elas eram jogadas lá no coliseu, quem que aparecia lá? Feras. Imagine, pense você agora, uma mãe que tinha uma criança de 4 ou 5 meses de idade, que não negava Jesus. Imagine ela lá no coliseu e uma fera vinha e arrancava, mordia o filhinho dela dos braços. Ah, porque não está aqui porque você não quis negar Jesus, então você vai morrer. Crianças de 5, 6 anos que estavam lá porque decidiam por si próprios, porque não queriam negar Jesus, porque preferiam a morte. Você está entendendo que se a gente vivesse naquele tempo, nós não suportaríamos? Negaríamos, irmãos. Hoje, a gente está negando Jesus, a gente nega Jesus por pouca coisa. Como que a gente vai estar preparado para um tempo que está diante da gente aí? A qual a Bíblia e a Espírito e Profecia menciona que jamais houve na história da humanidade o que está prestes a acontecer, e a gente está achando que vai, não, estamos levando a vida, irmãos, de qualquer jeito. Não é tempo da gente começar a se preocupar com as coisas dessa terra, irmãos, o reino de Deus está às portas, irmão, por isso que eu falei para vocês, meu coração se alegra cada vez mais, estou feliz por isso. Esperava tanto por isso que sempre pedi a Deus, Senhor, eu quero estar, eu estou no momento, eu sei que eu vou estar no momento, irmãos. Chegou a hora, irmãos. Não há tempo mais a gente perder com este mundo. Chegou a hora de a gente começar com oração, pedir a Deus, Senhor, venda os meus bens, vamos investir na tua obra, porque a gente tem que salvar o máximo de pessoas possíveis. Chegou a hora de, como os cristãos, a gente despertar, irmãos, acordar para o tempo. Não é tempo mais a gente brincar, é tempo de a gente se apegar a Deus com todas as forças, é tempo de a gente abandonar o pecado, suplicar diante de Deus misericórdia, entregar a nossa vida a Ele para que Ele nos liberte dos nossos pecados.
tomar a decisão ao lado de Deus, porque não há mais tempo, irmãos. Veja, aqui é uma carta, né, que recebe, né, há uma conversa, não me recordo agora o nome do jornal, mas fala bem assim, ó, as engrenagens da burocracia em Roma, então, vai chegando a idade, já não está boa, né, a idade vai chegando, a gente vai tendo dificuldade. Então, como agora giraram lentamente mais o verão de 1888, o Santo Ofício decretou que os cavaleiros do trabalho poderiam ser tolerados. A carta de Gibson também serviu como um precursor para a encíclica inovadora do Papa Leão XIII, sobre questões de justiça social, né, que mais? Afirmou o direito dos trabalhadores de se organizar e o compromisso de igreja com o bem-estar da classe trabalhadora. Assim nasceu uma relação forte e fraterna entre a Igreja Católica e o trabalho organizado nos Estados Unidos. Nem a relação foi construída apenas no ensino papal. Muitos sindicalistas tiveram suas primeiras reuniões no porão de uma igreja católica. Muitos trabalhadores que formaram os piquetes durante a semana também formaram a fila da comunhão no domingo. Aonde os sindicatos tiveram suas primeiras reuniões com relação ao domingo? Dentro dos porões de onde? Passa para mim, Saulo. Saída para a liberdade nas zonas rurais. Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Repetidas vezes o Senhor tem dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender às instruções que frequentemente nos têm sido dadas. Sai das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estarei livres da interferência dos inimigos. Ellen White mencionou que os sindicatos seriam nossos maiores opressores, irmãos. E lá, as reuniões começaram justamente nos porões da Igreja Católica. Existem muitas pessoas, muitos fiéis que estão dentro da Igreja Católica que, como diz São João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e sairão. Vocês querem ver como que isso está acontecendo? Querem? Dia 11, sábado passado, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo começou a ser derramado, irmãos. Sabe por quê? Dia 11 do 12, uma igreja de Brasília, esqueci agora a região ali de Brasília, dia 11, uma pastora da Igreja Batista levou 50 membros e chegou na igreja, trouxe os meus membros porque estou vendo que o sábado é o dia do Senhor e aprendi as verdades e vou tornar a minha igreja uma igreja adventista do sétimo dia, porque essa é a verdade para ser pregada. Um outro irmão católico, por si só, começou a estudar a Bíblia, o Espírito Santo levou ele, a lei de Deus, ele falou, deixei de ir na igreja, estou guardando o mandamento, sou autônomo, tenho o meu próprio trabalho agora para poder guardar o sábado do Senhor. Você entende que o que está acontecendo nos nossos dias, irmãos? Novamente, irmãos, vocês lembram quando, alguns anos atrás, eu fiz um sermão aqui, preguei sobre alguns textos que Ellen White mencionava sobre o tempo, não estava dando data aqui. Não estou dizendo que vai ser naquele ano, mas ele pode se antecipar, ou pode ser depois. Mas você percebe o indício que está dando da proximidade? Você percebe o quanto isso está sério? Não temos mais... Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida, veja, lógico que isso aqui é uma percepção humana, e novamente não estou dando data, mas que não vai mais 10 anos, irmãos, esse mundo não vai mais 10 anos. Irmãos, pelo que eu tenho visto, vou acompanhando e vou estudando, porque a irmã White menciona, nós não podemos ser sensacionalistas, mas eu também não posso negligenciar o que está acontecendo, os artigos de pessoas sérias, e ver a profecia acontecendo diante de gente e eu ficar quieto, irmãos, e achar que não, ou que isso é sensacionalismo.
isso pode ser negligência da minha parte, não estar atento, porque ela fala, esse é o tempo que nós examinarmos as Escrituras, mas também ficarmos atentos ao que está acontecendo no mundo. Agora, eu deixo, não, vou levando de qualquer jeito, não tem problema não. E negligencio outra parte, irmãos. Isso é perigoso. Aqui, a gente sabe que existem muitas teorias de conspiração, tudo. E algumas são verdades, mas que eles querem que a gente acredite que sejam mentiras. Mas, irmãos, o mundo está na mão de poucas famílias. É eles quem governam o mundo, eles são os mais ricos do mundo. Esses homens, vocês acham que eles não estão se preparando, irmãos? Vocês acham que eles não sabem o que está prestes a acontecer? Pesquise na internet. Muita gente famosa está construindo casas, né? Lares. Alguns fazem bunkers, que vocês sabem o que são. Isso são alojamentos embaixo da terra. Outros estão construindo casas nas montanhas, porque eles sabem que algo vai acontecer. Pessoas ricas, alguns estão fazendo estoque de comida, porque sabem que vai entrar uma crise no mundo. E essa crise que vai entrar, não estou falando que a Bíblia menciona, são economistas, homens que entendem da área, que não tem nada a ver com religião. Ele está falando que o mundo está prestes a entrar numa crise sem precedentes. E sabe o que a gente está fazendo, irmãos? Estamos negligenciando a palavra de Deus, estamos desobedecendo, porque a gente acha que as coisas não vão acontecer nos nossos dias. A pandemia mostrou que vai acontecer da noite para o dia, irmãos. Por que Deus permitiu? Para que a gente acorde para o que está vivendo. Para que a gente desperte que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Se a gente não estiver preparado, irmãos, nós iremos ficar de fora do reino de Deus. E agora, na hora que a gente chegou tão perto, a gente vai abandonar. Irmãos, se existe um tempo que a gente não pode dormir, é isso, irmãos. Esse é o tempo que você tem que colocar até palito nos seus olhos para você não dormir, irmãos. A irmã mencionou aqui a história de dormir, né? Não, lógico que existe dentro do contexto de a gente dormir, descansar. Mas na vida espiritual, irmão, nós não podemos dormir, nós não podemos cochilar, nós temos que estar acordados para o que está acontecendo diante da gente. É lógico que eu não vou me desesperar, porque a palavra de Deus e o Senhor mesmo prometeu que nós não seríamos abandonados. Quando o mundo entrar na sua crise final, irmãos, o desfecho vai ser tomado. Alguns abandonarão a sua fé, imagina você. O decreto vai surgir. Quando o decreto surgir, irmãos, não pense que ele vai surgir como algo ruim, pelo contrário, o diabo não é tão burro assim não, irmãos, ele vai surgir como algo bom. Agora, será que a gente vai estar preparado para discernir o engano que está? O diabo sempre vem com o engano pronto? Ele sempre vem com o engano pronto? Ele usa o quê? De armadilha para seduzir, para que a gente caia. Ora, irmãos, não é tempo mais para a gente pensar neste mundo. É o tempo que a irmã White mencionou, a gente, né, aqueles que têm posse, começa a preparar para que venda, para que invista no reino de Deus, para que a gente possa salvar o máximo possível de pessoas, irmãos. Não é tempo mais de brincar, não é tempo da gente estar mais perdendo tempo com este mundo. Vamos perder este mundo para ganhar o reino de Deus, irmãos. Chegou a hora que a gente tanto aguardava, irmãos. O sinal está sendo dado. A igreja está se levantando, irmãos. O Espírito Santo está sendo derramado, irmãos, sobre a igreja. E nós, se nós não vacilarmos, irmãos, tomara que nós não vacilemos, para que a gente esteja acordado para o que está acontecendo, porque a irmã White menciona, naqueles dias o Espírito Santo vai estar sendo derramado, e nós não estaremos percebendo o que está acontecendo. Irmãos, eu vejo o Espírito Santo sendo derramado, a forma como Deus tem trabalhado, a urgência com que Deus tem feito as coisas, irmãos, tem sido impressionante, irmãos. O desespero de Deus, o desespero é a expressão humana, mas assim, a velocidade com que Deus está trabalhando para poder salvar o máximo de pessoas. E nós estamos embebidos, Senhor, irmãos, nesse mundo, preocupados com tantas preocupações, tantos sonhos de construção, disso. Irmãos, a nossa vida, o nosso reino, o reino de Deus está chegando, a nossa casa está chegando. Eu quero ler passa para mim, Saulo, acho que é
último. Grande Conflito, página 631. As sentinelas celestiais, fiéis ao seu encargo, continuam na vigilância. Embora um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e, antes do tempo especificado, se esforçam por tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda a alma fiel. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem, tão impotentes como a palha. Outros defendidos por anjos sob a forma de guerreiros, irmãos. Não devemos temer o que está diante de nós, irmãos. Não devemos temer a perseguição, a fome, o nosso pão e a nossa água lhes serão certos. Deus o manterá. Mas nós também não podemos dormir agora, irmãos. Nós não podemos brincar mais agora. O trabalho não pode ser nossa prioridade. Os nossos sonhos futuros, realizações não podem ser nossa prioridade, irmãos. Mas a nossa prioridade deve ser o reino de Deus, irmãos. O tempo chegou que todos nós aguardávamos. Nessa igreja, eu lembro aqui o grupinho, todo mundo sonhava com esse tempo, irmãos. Estamos vivendo esse tempo. Chegou a hora. Chegou a hora. Há muita probabilidade do que aquilo que eu preguei está dentro do que está acontecendo, irmãos. Não estou dizendo aqui que eu sou nenhum profeta, não é nada disso. Longe de mim, porque apenas repliquei a palavra da profeta do Senhor. Ou seja, a profeta é ela. Eu apenas estava replicando aquilo que ela escreveu. Eu não sou profeta. Mas o Senhor deixou sabiamente, e ela escreveu. Estamos se aproximando do grande período, irmãos, que está por vir. É tempo de preparação, é tempo. Lembra quando o povo de Israel se reunia em volta do santuário e acontecia ali expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ali o povo de Israel constrangia o coração, confessava seus pecados, se arrependia. Irmãos, é hora de você fazer isso, irmãos. É hora de a gente se libertar dos nossos defeitos de caráter, pedir a Deus misericórdia, confessar diante de Deus os nossos defeitos de caráter, pedir libertação, porque o grande conflito fala, qualquer mancha que tenha, nós não receberemos a chuva serôdia. E aqui está um ponto, irmãos, se a chuva serôdia for derramada e você não receber, nós não entraremos no reino de Deus, irmãos. Naqueles dias o mundo vai ficar escuro. Interessante que algumas coisas, a gente fica tão preocupado, irmãos, com o que vai acontecer, porque a gente vê hoje tanta tecnologia. Esses dias mesmo eu estava vendo um vídeo mostrando as armas, as tecnologias das armas. Ela encontra a pessoa onde ela quiser, ela mata onde ela quiser. Os drones que sobrevoam, procura a pessoa e mata a pessoa onde ela estiver, irmãos. Impressionante a tecnologia. E os cientistas, veja que interessante, nunca tinha feito uma associação como isso. Pensa você, a gente surgir num período de tecnologia tão forte. Irmãos, quase que ninguém consegue se esconder direito. Mas os cientistas já previram que vai haver uma explosão solar que vai deixar o mundo num apagão. Não sabe por quanto tempo. E não sabe quando que isso vai acontecer. Será que isso pode ser quando surgir o período de perseguição? Será que isso pode acontecer? Por misericórdia de Deus, para que não achem seus filhos quando estiverem fugindo no meio do mato, nas montanhas escondidos, em grupos? A ciência só nos mostra as evidências de que Deus já havia deixado há muito tempo atrás, por misericórdia. Mas, quando o mais escuridão do mundo estiver, irmãos, perseguição, lembre-se, a 7ª trombeta será tocada, e o que vai acontecer? Um grande terremoto, e a voz de Deus vai falar, erguei as vossas cabeças. E aí, então, olharemos para o céu,
E ao olharmos para o céu, ao longe, veremos o quê? Uma nuvem pequena, né, do tamanho da palma de um homem, como se fosse a palma de um homem, e a gente começa a fixar os nossos olhos, e essa nuvem começa a crescer, a crescer, a crescer, crescer, quando de repente, do meio dela, quem sai? Os anjos, e Jesus está ao centro com a tábua da lei, a qual o mundo desprezou. Irmãos, esse dia está prestes a chegar, está diante de nós, irmãos. Nos esforcemos mais um pouquinho, irmãos. Nos esforcemos. Se você está desanimado, irmão, se alegre, porque está chegando a hora. Você tem a oportunidade, a porta da graça ainda está aberta, a misericórdia está disponível para mim e para você. Não desanime agora. Não desanime. O Senhor Jesus não quer que você desanime agora, pelo contrário, agora Ele quer que você segure mais firme ainda a mão dEle, para que você não caia. Porque quando Ele aparecer no meio do céu, todos nós exclamaremos: esse é o Deus a quem nós aguardávamos. Irmãos, aí vamos embora para nunca mais, irmãos, ver a morte, a destruição e a miséria que este mundo, que o pecado proporcionou a este mundo. Nunca mais, irmãos, nos separaremos do nosso Jesus. Que você realmente se apegue ao Senhor, estude as profecias, não negligencie o estudo das profecias. Se existe algo que precisamos nos empenhar mais que qualquer outra coisa hoje, os estudos, é o estudo da profecia, irmãos. Daniel e Apocalipse. O grande conflito menciona, é tempo de estudarmos diligentemente as profecias de Daniel e Apocalipse, irmãos, para que não sejamos enganados. Gastemos o nosso tempo na obra do Senhor, nos preparemos para a vinda dEle, para que muito em breve, como igreja aqui, ninguém venha a faltar, mas que quando chegar o sábado de adoração, possamos todos estar adorando. O pregador não vai ser nem mais eu, nem mais o Alceno, nem mais o Bruno, nem mais ninguém, vai ser o próprio Jesus, irmãos. É Ele quem vai pregar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Espírito Santo do Senhor venha ser colocado sobre cada um de nós, e que nessa manhã façamos a reflexão séria nas nossas vidas, para que nossas decisões possam ser ao lado de Deus, todas elas. Fiquemos de pé e vamos cantar o hino 152. Cante este hino com alegria no seu coração. Breve o dia se aproxima que você verá a face do seu Senhor Jesus. Então cante com alegria. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes à batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz há de encarar. Os inimigos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido,
esse é o tempo, irmãos, de você se preparar. Comece a orar, a jejuar. Peça a Deus para preparar um local para você preparar com a sua família. Lógico, Deus vai preparar tudo dentro de cada circunstância de cada um, Deus conhece. Não se preocupe se às vezes você não tem condições, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Deus pode dar, Deus vai lhe dar. Mas comece a orar incessantemente, irmãos, porque os dias que estão diante de nós serão dias difíceis. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz, e que quando ela é lançada, de forma nenhuma volta vazia, Senhor. Que Teu Espírito continue a trabalhar em nossos corações. Traga, Senhor, o ardor e a queimação da alegria, porque a nossa redenção se aproxima, Senhor. Possamos ver, Senhor Deus, as dificuldades, mas com alegria, porque veremos a face do nosso Deus, a quem nós tanto aguardávamos. Que se preciso for, Senhor, que passemos pelas tribulações, se preciso for que entregamos a nossa vida, que assim o façamos com alegria em nossos rostos, com um semblante alegre e feliz, porque sabemos, ó Pai, que seremos ressuscitados por nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos, ó Pai, a Tua paz. Pai, Tu sabes os nossos sonhos, os nossos planos, prepara-nos, ó Pai, um lugar, uma terra que precisamos, mas que venhamos a fazer tudo, Senhor. Não venhamos ser prudentes, não venhamos ser imprudentes ou negligenciar, nem tardios, Senhor, mas que possamos colocar diante do Senhor em oração e começarmos a orar, para que o Senhor nos tire, para que consigamos, ó Pai querido, preparar a nossa família, aqueles que têm filhos, seus cônjuges, possam se preparar para melhorarem na vida espiritual, para se prepararem para se encontrar com o Senhor. Infelizmente, o ambiente ao qual nós estamos nos torna impossível nos aproximarmos mais e mais do Senhor, pelas influências, por tudo que gera à nossa volta, Senhor. Mas sabemos que o Senhor, na Tua infinita misericórdia, tem preparado um lugar para cada um dos Teus filhos. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergarmos, a termos a percepção e a sensibilidade para ouvirmos a Tua voz. E para que façamos tudo de acordo com a Tua vontade. Leva a Tua igreja em paz para seus lares. E que, ó Pai, ao chegar aos nossos lares, possamos meditar profundamente no tempo que estamos vivendo e que nos leve a uma profunda mudança, um reavivamento e uma reforma espiritual, é o que nós pedimos por Jesus. Amém, Senhor.